pessoal, agora nós vamos começar então a fazer as nossas aulas de backup automatizado. Então para isso nós vamos utilizar para essa aula esse script aqui. Esse script ele vai servir então para a gente fazer o backup para uma nossa máquina local ou para uma mídia de armazenamento. Então lembrando, né, que um backup é sempre feito para uma mídia de armazenamento ou para um local, uma unidade de rede. No caso aqui, esse script não vai funcionar para a rede, certo? Somente aqui então, ou para a nossa máquina local, ou então para uma mídia de armazenamento. E o que nós temos que ver então nesse script? Esse script aqui, ele tem 3 seções. A primeira seção é a função stop, ou seja, ela vai desligar a nossa máquina virtual. Por que ela vai desligar a nossa máquina virtual? Porque nós estamos utilizando aí como plataforma de virtualização o VirtualBox. E o VirtualBox ele é utilizado aí mais para os laboratórios. Então, quando você tem uma máquina que está em produção, o certo, né, ou melhor, utilizar é o Proxmox. Eu também tenho um curso de Proxmox que eu vou lançar. Então, por quê? Para que ela precisa desligar para que não haja aí um corrompimento aí, nos arquivos. O VirtualBox ele acaba travando quando você vai fazer esse backup aqui com a máquina ligada. Então, depois que ele desligar a máquina, ele vai fazer a exportação da appliance, certo? Então aqui, ó, essa linha aqui, essa ferramenta aqui do próprio VirtualBox, ele vai fazer o quê? Que é o VBox Manage, ele vai exportar, certo? A máquina virtual, né? Aqui ele tem uma variável, depois eu vou mostrar para onde que ela está apontando essa variável. Então vai ter o quê? Uma saída, um output aqui para um local de armazenamento que nós vamos tudo escolher isso aqui nós vamos editar. Depois que ele começar a fazer a exportação da appliance, ele vai o que? Ligar a nossa máquina novamente. Então ele vai dar um start aqui na máquina, certo? Então são esses 3 processos aí. E depois então nós vamos fazer um agendamento lá no agendador de tarefas, onde nós vamos jogar esse script e vamos pedir para ele executar, certo? Muito bem. Então vamos aqui, continuamos aqui no nosso script. Então aquela variável, né, ela está apontando aqui para o Windows 10. Esse nome tem que estar certo. Para a gente saber o nome certo da nossa máquina virtual, ou você abre ali o próprio VirtualBox, tá? Tá aqui, ó, né? Como o Windows 10, ou aqui ainda, né? Nós temos outra opção aqui, ó, certo? Com o Windows 10. Ou então você pode dar pode digitar o seguinte linha de comando. Aqui eu vou abrir o PowerShell como administrador. E vou mostrar para vocês um comando aqui que a gente vai poder pegar o nome certo das VMs. Então, eu estou aqui no PowerShell, eu vou digitar o comando cd, ele vai nos permitir a gente navegar entre os diretórios do Windows. E aqui eu vou digitar C, né? Eu estou indo para a raiz, vou lá para cima, lá na ponta da raiz, e aqui agora eu vou dar o comando dir, vou digitar o comando dir e ele vai listar então tudo que tem dentro aqui do C, né? Da raiz. E aqui, como eu fiz uma instalação padrão, certo, do VirtualBox, ele está indo para onde? Para Program Files. Então eu vou digitar aqui CD e vou digitar a letra P maiúsculo e vou teclar o Tab aqui, ó. E o Tab ele vai procurar a primeira pasta com P, né, certo? Que é o Perflogs. A próxima vai ser então mais um Tab, Programs Files. Confirma com Enter. Limpando a tela com CLS. Eu estou então em Programs Files agora. Eu vou listar o conteúdo dessa pasta, desse diretório. E vou vir até o diretório Oracle. Então vocês podem ver que é tudo aqui, ó, que eu tenho ao lado, ó, são tudo diretórios, ó, letra D de diretório, pasta, certo, pessoal? Então CD, né, o que? Oracle. Opa, CD Oracle, aqui, ó, beleza. Vou limpar a tela novamente, agora estamos dentro de Oracle, que está dentro de Programs Files, que está na raiz. Muito bem, agora aqui eu vou novamente listar o que tem dentro dessa pasta e nós temos ali então a pasta do VirtualBox, vamos até ela. Eu venho até o VirtualBox e agora sim eu vou digitar aquele comando, ponto, barra, essa barra aqui, tá? E eu vou digitar agora o V maiúsculo, B maiúsculo, box, o M maiúsculo, manage, o que? Ponto executável. O que eu quero? Que ele me liste todas as VMs que estão aqui. Ok, então eu tenho ali, ó, Linux Mint e o Windows 10. Exatamente quem eu quero? O Windows 10. Vamos voltar lá para o nosso script. Então tá aqui, ó, Windows 10 como script. E agora aquele local de armazenamento, o output, né, para onde é que ele vai fazer a exportação da nossa appliance. No caso, ele está apontando para esse local aqui, ó,
certo? Então, a pasta BKP que está dentro do desktop do usuário Syslab. Muito bem, eu não criei essa pasta, vamos criar essa pasta lá. Então, vamos novamente aqui no PowerShell e agora eu posso digitar todo o comando aqui, ó. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou navegar novamente até o C, certo? Digitei até a barra errada ali, ele corrigiu para mim. CLS para limpar e agora eu vou dar o comando cd users, tá? Users, a pasta usuário está dentro da raiz, que é quem é o usuário, é o Syslab, e a pasta qual? Desktop. Muito bem, vamos até ela. Agora estou aqui na pasta desktop e eu vou criar aquela pasta, então o comando mkdir bkp. Criada a pasta, posso até navegar para ela lá, a gente vai listar, não vai ter nada dentro, ok? Muito bem. Então, antes de a gente começar a executar o nosso script, nós temos que ver aqui como é que está a política de execução, certo? Porque para executar o nosso script, nós temos que dar aqui alguns comandos para que o PowerShell nos permita, então, que ele confie, né, nos scripts que nós criamos localmente. Muito bem, então, get o quê? Execution policy. Eu vou confirmar e o que ele vai me dizer? Que ele já está como remote signing, porque eu já fiz, né, o procedimento. Se no caso de vocês não aparecerem, vocês vão digitar agora o seguinte, vamos setar, né, que ele pegue essa política aqui que é o remote signing. Para isso é set menos aí o execution policy e aí vocês vão digitar remote signing e aí enter. Aí vocês vão confirmar com S, sim, beleza. Agora a gente pode então executar o nosso script. Então, para executar o nosso script, esse cara aqui, eu vou fechar ele e vocês vão ver que a máquina virtual vai se desligar, certo? Porque o primeiro passo é ela desligar, depois ela faz o quê? Ela vai mandar então o appliance para aquela pasta que a gente criou e depois ela liga novamente a nossa VM. Porém, antes de fazer isso, eu vou chamar aqui, porque eu já compartilhei uma pasta na rede simulando, né, que você fez algum procedimento, né, que você instalou algum programa, enfim, né, que essa máquina virtual aqui, ela estava sendo usada e você quer fazer o backup atual dela. Então eu vou chamar ela aqui, no caso é essa aqui, aqui, e eu já vou pegar o IP dela aqui. E então eu vou ver que tem a pasta aqui, Documents, que eu já deixei compartilhada. Aqui então vamos colocar como PKP1. Vou abrir um arquivo aqui e vou só apenas digitar aqui, ó, PKP1. Ó. Se quiser escrever alguma coisa aqui, não tem problema também. Ó. Vamos digitar aqui PKP1 realizado com sucesso. Tá? Ok, vamos fechar ele. Vamos salvar aqui com Ctrl S. Ok. Agora a gente pode fechar esse compartilhamento, que a gente vai perder assim que ela executar. E o script então ele vai funcionar, você pode aí copiar o script e colar ele aqui no terminal, não tem problema. Eu vou utilizar então a versão mais clássica, tá? Vou subir um diretório acima, agora eu vou entrar aqui em scripts e dentro de scripts eu tenho uma pasta chamada Windows. Beleza. Agora eu vou chamar então o script, então ponto, barra, e agora eu vou digitar o S maiúsculo e vou olha, estou acostumado aqui com a barra do Linux, tá? Então ele já me corrigiu aqui. Não é esse script, mais um tab, é esse cara aqui que eu quero e agora eu confirmo com Enter. Olha só, o que o script está fazendo? Ele está desligando a nossa máquina virtual. Vamos aqui na pasta, olha aqui, ó. Eu posso dar até um F5 aqui, ó. Olha aí o F5, o que ele vai fazer? O F5, ele vai começar atualizando, ó, ficar apertando o F5, ele vai mostrando então que está sendo feita a cópia, olha só. Beleza? E assim então que completar o 100%, o que ele vai fazer? Ele vai ligar a nossa máquina novamente. E assim então que chegar mais perto do 100% eu volto aqui. Aí pessoal, então acabou aqui a transferência da nossa appliance. Agora o que ele vai acontecer? Ó, a máquina virtual está executando novamente, certo? Então vai abrir a nossa máquina virtual, nós vamos desligar ela. Ah não, antes eu quero fazer um outro procedimento ainda, tá? Então aí agora nós vamos desligar a nossa máquina, certo? Vamos verificar aqui, eu vou fechar essa janela, vou melhorar aqui a nossa visualização.
Vamos exibir ela aqui. Ok. Vamos desligar ela agora. Vou desligar essa máquina virtual e vamos agora fazer então a importação dessa appliance para ver se ela copiou certo aquele arquivo. Então, o que nós iremos fazer agora? Vamos vir aqui em arquivo, vamos importar agora a appliance, vamos escolher aquele backup que está na área de trabalho, backup, ok. Aqui em configurações agora, a gente pode modificar, né? Tirar o USB, tirar a placa de som, por exemplo. Eu vou deixar assim como está. E aqui, ó, em política de endereço MAC, eu vou colocar gerar novos MAC. Por quê? Para não dar conflito com o MAC desse Windows 10 aqui. Vou colocar em finalizar. E agora aqui no canto superior direito vocês vão ver que ele vai começar a fazer a importação dessa appliance. Importação concluída. Vamos iniciar a nossa máquina virtual. Agora vamos digitar aqui o nome do usuário, a senha do usuário, e agora eu vou colocar aquele endereço IP. Vamos chamar aquele endereço IP lá novamente. Olha aí, pessoal. Então está funcionando a rede, certo? Agora o que nós vamos fazer? Vamos fazer um novo arquivo aqui e agora vamos digitar BKP2. Para quê? Porque agora nós vamos fazer uma nova importação agora utilizando o agendador de tarefas. E aqui nós vamos digitar então BKP2, BKP2 é agendador de tarefas. Agendador de tarefas. Ah, assim mesmo. Ok. Vou fechar ele. Vamos salvar. Muito bem. Agora, o que nós iremos fazer? Nós vamos, né, já que está pronto, esse aqui a gente pode deletar. Antes eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês no próprio PowerBox, no PowerShell. Troquei as bolas aqui. No PowerShell, vou vir aqui em CD, dois pontos, barra, vamos vir aqui em usuários, em usuários vamos syslab, opa, tô me empolgando, e aqui eu vou dar o comando dir, vou listar, e agora eu vou vir aqui na pasta VirtualBox VMs, olha só, CD, VirtualBox VMs, esse cara aqui mesmo. Agora aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou listar o conteúdo e nós vemos agora que nós temos aqui o VDI, né? O disco virtual, e o .vbox, que é o hardware, certo? Nós temos então aqui dentro dessa pasta aqui VirtualBox VMs. Então o que nós vamos fazer? Agora para o nosso script funcionar, ele só funciona, não é que ele só funcione, né? O nosso script está ali setado com o nome da VM como Windows 10, certo? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos vir agora aqui e vamos deletar esse Windows 10. Vou remover ele aqui. E para a gente renomear ele aqui para Windows 10, o que nós temos que fazer? Ele tem que estar desligado na máquina, senão não vai funcionar. Então vamos desligar essa máquina aqui, depois a gente liga de novo, somente para trocar o nome. Agora vamos vir em configurações e vamos colocar aqui Windows 10. Ok. Parece que acho que não deletou aquela pasta lá não. Vamos ver ela aqui novamente. Vamos dar o comando dir. Ela continuou lá. Eu não deletei a pasta, hein? Então vamos deletar por aqui mesmo. Vamos vir aqui. Vamos abrir uma nova janela. Windows Z. Vamos abrir o Explorer. Vamos vir aqui no syslab. Opa! Vamos ver aqui em usuários. syslab, vamos vir aqui em VirtualBox, eu vou apagar aqui mesmo, então. Pensei que eu tinha apagado ela por ali. Vamos ver se ela está... Excluir, gente, exclui. Ela está ainda travando, tá? Eu vou ter que esperar um tempo aqui para ver o que está acontecendo. O processo dela está aberto. Aqui eu vou fechar aqui. Certo, pessoal? Só estava demorando mesmo o processo ali para encerrar, certo? Agora sim, eu vou... Ok, muito bem. Vamos ligar a nossa máquina novamente.
E agora o que eu vou fazer? Agora eu vou chamar o agendador de tarefas para fazer um novo backup, certo? E esse novo backup então tem que estar lá aquela pasta. Muito bem, aquele arquivo, desculpa. Então vamos aqui, vamos chamar o agendador de tarefas. Agora o agendador de tarefas, nós vamos escolher aqui criar tarefa, tá? Tem uma tarefa básica e um criar tarefa. Vamos ver aqui em criar tarefa. Vamos dar um nome para essa tarefa, vai chamar BKP VMW10, tá? Porque você pode colocar uma descrição. Aqui já está setado o usuário e o nome da máquina. Vou deixar essa opção aqui executar somente quando o usuário estiver conectado. Aqui vamos executar com privilégio mais alto, né, como administrador. E aqui eu vou configurar para o Windows 10. Agora aqui eu vou vir na aba Ações, vou escolher Nova Ação, vou deixar iniciar no programa. E agora aqui nós vamos chamar o PowerShell, tá? Então eu vou vir aqui em procurar. Olha só, ele já achou o caminho, tá? Vamos procurar aqui o PowerShell. Quer dizer, não achou, né? Porque eu já tinha feito isso, tá? Então aqui vou dar 2 cliques e onde é que é o caminho? Ele está em C, Windows System 32, na pasta Windows PowerShell, e aqui dentro dessa pasta versão 1.0 você vai chamar o executável dele. Muito bem, agora nós vamos adicionar os argumentos. Então o argumento que eu vou chamar aqui, tá? É o "-execution policy" e o que? Bypass "-file". O que vai fazer esse execution policy? Ele é um parâmetro aqui, tá? Ele é só um parâmetro temporário aqui para garantir que a execução não seja barrada, tá? Mesmo aí que a política global que ela não tenha sido alterada, tá? Ele é uma opção mais seguro. E aí esse "-file" aqui, ele vai chamar o quê? O arquivo. E aí nós temos que colocar ele entre aspas duplas, certo? Todo o caminho onde se encontra o nosso script. Então, sabe o que eu vou fazer antes? Eu vou renomear o nosso script, tá? Porque ele está com um nome muito comprido. Então, eu vou subir aqui, estou na pasta Syslab, estou no usuário Syslab, vou entrar aqui no desktop, aqui eu vou vir em scripts e vou vir no Windows e vamos limpar a tela novamente. E aqui agora eu vou dar o comando para renomear aquele arquivo. Então, eu vou dar um ren aqui. Quem? Não é esse cara aqui, é esse cara aqui. Eu vou chamar de quem ele. Vou chamar como ele, certo? Vou tirar esse aqui, esse ponto. E aqui eu vou chamar ele de BKP HD externo. Então, pessoal, lembrando aqui, tá? Que o nosso script ele funciona somente aqui para nossa máquina local, para o nosso host, ou então para uma mídia de armazenamento. Aí você só troca lá o caminho, né? Trocando lá a letra, né, da unidade, tá? Muito bem. Então, aqui vai chamar BKP HD externo PS1, tá? Vou chamar assim que fica mais simples, tá? Muito bem. Aqui agora vamos listar e ele vai estar lá, ó, certo? Então nós vamos chamar todo esse caminho agora lá, ó. E aí o BKP HD PS1, ok. Então aqui entre aspas duplas vai estar esse aqui, vai estar o local todo, né? Aquele que a gente copiou e o que? BKP underline o que? HD.ps1, HD.ps1. Muito bem, aqui é opcional, ok. Agora aqui nos disparadores nós vamos escolher então, né, se você quer ele uma vez, se você quer diariamente, se você quer semanalmente, mensalmente. Nós aqui para o nosso exemplo vamos colocar apenas uma vez mesmo. E aqui agora são 16 e 6, eu vou colocar aqui 16 e 7 e 30 segundos, tá? Só para a gente poder... E aqui eu vou setar a opção sincronizar os fusos horários. Vou dar um OK, OK novamente, e agora nós vamos aguardar então até as 16 e 7 e 30 segundos para ver o nosso script funcionando novamente, tá? Então aqui a máquina está ligada. Vamos ver se ele vai chamar certo esse script aqui, o agendador de tarefas. Vamos aguardar. Feito, pessoal. Chamou, né? Chamou quem? O PowerShell, desligou a nossa máquina e agora ele vai fazer todo aquele procedimento de novo até chegar ao 100%. E aí a gente importa novamente, faz o acesso para ver se aquele segundo documento agora está perfeito. Aí, pessoal, agora eu abri aquela janela ali, né, do backup que está na área de trabalho e ele já está fazendo a cópia, então, a segunda cópia, tá? Então, podemos ver que os horários
o dia 15 de dezembro de 2025, os horários aqui que a gente vai ver. Um foi feito às 15 horas 19 minutos, certo? E agora esse aqui às 16 horas e 8 minutos ele começou a fazer então a importação. Então pessoal, ele concluiu aqui, certo? O 100% da exportação da nossa appliance. Agora eu desliguei já a máquina virtual aqui para adiantar e nós vamos agora puxar o novo arquivo, tá? Então vou vir aqui na área de trabalho, ele está em PKP e é esse último aqui, certo? Agora a gente vai fazer o mesmo lá, né? Gerar novos endereços MAC de placa de rede e assim então que acabar a importação dela, a gente vai acessar o compartilhamento de rede e verificar se aquele último arquivo que a gente criou lá, ele está íntegro. Bem, durante o processo aqui de exportação, ele apareceu esse erro aqui, porque ele diz que já existia essa pasta aqui, né, que ele está tentando criar um Windows 10, né, espaço número 1. Então, nós vamos ter que vir aqui e apagar esse cara aqui, ó, certo? Porque ele está tentando criar. Então, apagamos aqui e vamos tentar fazer a importação novamente. Vamos escolher área de trabalho, backup, agora sim, certo? Vir aqui em configurações, né? E vamos gerar novos endereços MAC. Finalizamos, agora sim. Feito, pessoal. Agora vamos iniciar nossa máquina virtual. Certo? Vamos digitar agora aqui a senha do usuário e vamos acessar o compartilhamento dele na rede para ver se está tudo ok. Então o endereço IP é 192.168.0.30. Vamos ver aqui em documentos, está aqui o backup 2, que seria o backup 2 agendador de tarefas. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.